Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo vamos falar da volta de Lucas Paquetá. Sim, o cria do Ninho está voltando para o Flamengo. Torcedores e torcedoras do nosso Brasil. Simplesmente estamos vivendo um momento histórico. Um momento que, se você torce para o Flamengo, o seu sorriso é de orelha a orelha. Você está sorrindo até para as paredes. Já para quem é rival, ou de estado, ou fora do estado, como por exemplo torcedores do Palmeiras, ou até todos os times, né, que vão disputar títulos contra o Flamengo, não só no futebol brasileiro, como no futebol sul-americano e até no futebol, querendo ou não, da América, né, quando se trata aí do novo é, sistema do Intercontinental, que tem lá a Taça das Américas, você com certeza está de boca aberta e sem entender o que você está vendo. As notícias, elas te deixam assim de cara com o acontecimento. Porque sim, quarta-feira, dia 28 de janeiro, Flamengo e West Ham. West Ham, obviamente, se despedindo do atleta e Flamengo recebendo o retorno do atleta, o meia de 28 anos. Sim, aquela idade que nós consideramos o auge, o prime do auge físico e técnico dos jogadores. Está voltando ao futebol brasileiro, Lucas Paquetá. Meus amigos, não é brincadeira. Parece que a cada ano o Flamengo vai cada vez mais se colocando num patamar acima do nível assim surreal, né? O Flamengo vai simplesmente desembolsar 42 milhões de euros. Sim, 40, você não está escutando errado. 42 milhões de euros para contratar um atleta. Quando que nós imaginávamos que o futebol brasileiro estaria fazendo uma contratação nessas cifras? E essas cifras, elas mostram o tamanho que o Flamengo chegou, tá? O tamanho que o Flamengo ainda pode alcançar. Porque o Flamengo gastou 42 milhões de euros e assim, gastou, quebrou. O Flamengo vai entrar nas dívidas? Não. Gastou porque tem dinheiro para gastar. E aí é mérito de toda a gestão e tudo que o Flamengo construiu nos últimos anos para chegar até aqui. E aí já fica o recado. Se outros gigantes do futebol brasileiro demorarem para cair na real, a hora que cair pode ser tarde. E aí você vai ver Flamengo a milhões de quilômetros na frente. Hoje eu já coloco 1.000 quilômetros à frente. Mas se demorar mais, vai ver a milhões de quilômetros. Porque o Palmeiras é o que está mais próximo e mesmo assim está longe. Se você equipara ali os dois elencos, o Flamengo tem muito mais time do que o Palmeiras, sendo que o Palmeiras também tem caixa, óbvio que menos que o Flamengo, mas também tem dinheiro para gastar, também gastou muito na temporada anterior, tem também uma base boa, um técnico bom, um time forte, mas mesmo assim a distância para o Palmeiras já é ali um pouco mais curta, vou colocar ali de 500 quilômetros, para o resto do futebol brasileiro é 1.000, só que se demorar um pouco mais para se organizar, um pouco mais eu digo 2, 3 anos, vão ser milhões de quilômetros. E aí eu cito Vasco, aí eu cito Palmeiras não, São Paulo, eu cito Santos, eu cito Corinthians, eu cito os rivais, por exemplo, do Flamengo, Botafogo, que parecia que ia se organizar e já está virando de novo nos avessos, o Textor fazendo cagada atrás de cagada. Fluminense, que tá se acertando mais ainda em passos curtos, mas eu acho que dos rivais ali diretos do Flamengo estaduais é o que tá mais se acertando, mas aí é muita distância. Então assim, cara, tem que acordar. O Paquetá voltando pro futebol brasileiro é assim um estalo, eu espero, né, que seja um estalo para que outros gigantes do futebol do nosso futebol brasileiro acordem para a vida. Grêmio, Inter, entre outras opções. Gigantes que estão ficando para trás. E o Flamengo vai mostrando que com organização você facilmente vira um baita de um time. Um baita. Óbvio, vai ter time que vai ter menos receita do que o Flamengo. O Flamengo, querendo ou não, está no sul, sudeste do país. O Flamengo, querendo ou não, tem a maior torcida do nosso país. Né? Querendo ou não, tem ali um Maracanã com muita gente em todos os jogos e uma renda maior de público. Sim, tem tudo isso. Mas com organização, tem muito time do futebol brasileiro que não aproveita o que poderia ser. Porque se aproveitasse, o nosso futebol brasileiro ia ser um dos melhores do mundo. Seria, assim, muito equiparado. Já é um futebol com poucas diferenças nas partidas. É um futebol que muitas vezes tem muitas zebras. É um futebol complicado. Não é fácil ser campeão no futebol brasileiro.
mas daqui a algum tempo pode ser muito fácil para o Flamengo. Hoje eu digo que é mediana a dificuldade. Daqui a algum tempo pode se tornar uma facilidade enorme. Nós vamos voltar para o assunto principal. Vamos voltar aqui para o assunto crucial do vídeo, que é o retorno do Paquetá. Mas antes disso, eu peço para você que, se você não segue o 12º jogador aqui no YouTube, que você se inscreva, que você deixe o like no vídeo. Se você puder compartilhar e também hypar, você vai me ajudar demais, vai ajudar imensamente o meu trabalho, tá certo? Prometo que esse 2026 vai ser diferente, a gente vai ter mais vídeos rolando aqui no YouTube. E é claro, não se esqueça de seguir o 10º em todas as nossas outras redes sociais, lá no TikTok, no Instagram e no X, que estão aparecendo aqui embaixo, né? Então, eu agradeço demais, imensamente, a ajuda de todos vocês, tá bom? Mas agora sim, vamos voltar para o ponto principal desse vídeo, vamos voltar para Lucas Paquetá desembarcando no Brasil, inclusive, já estava vindo para o Brasil, né? Então, creio eu que nos próximos dias, até amanhã, ou no máximo na sexta, o Paquetá já está assinando o contrato, já está posando aí com a camisa do Flamengo oficialmente, mesmo que a contratação já tenha sido anunciada de forma online, né? O Paquetá já postou vídeo e tudo mais com a família, voltando para o Brasil e tudo mais. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Como começou tudo isso? Primeiramente, começou com o desejo do Paquetá. Sim, o Paquetá tinha o desejo de voltar ao futebol brasileiro, e é claro que a primeira opção dele sempre foi o Flamengo, né? Obviamente por ter sido criado nas categorias de base do time, né? E obviamente pela competitividade que o Flamengo expressa para o futebol mundial. Todos esses quesitos que a gente já está cansado de repetir aqui, você já está também cansado de ouvir. Então, o primeiro ponto foi o desejo do Paquetá de voltar. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que o Flamengo gostou da ideia. O Flamengo aprovou a ideia, falou: vamos para cima, vamos tentar contratar, acho que vai ser uma boa. E aí começou as conversas de Paquetá e o West Ham, porque o West Ham não queria liberar o jogador. Inclusive, né, no anúncio de despedida do atleta, o West Ham escreveu um baita de um texto, e no texto eles deixam bem claro que o planejamento deles não era liberar Lucas Paquetá. Até porque a situação do West Ham é péssima. O West Ham vive uma das piores temporadas da sua história recente. Está brigando contra o rebaixamento lá na Premier League. Faz uma temporada assim horrorosa e está perdendo um dos seus principais destaques. Então eles deixam bem claro que a ideia nunca foi vender o Paquetá. E que só estão vendendo o Paquetá porque foi um pedido do atleta. E eles consideram muito o atleta. Devido a tudo que aconteceu com o Paquetá, por ele nunca ter desistido, né, de jogar, mesmo com tudo que ele passou, né, ele tem uma conexão muito forte com a diretoria do West Ham, e isso facilitou um pouco essa saída do Paquetá. Mesmo que tenha custado muito caro, facilitou. Porque se não tivesse esse facilitador, provavelmente a gente não estaria vendo Paquetá no auge dos 28 anos voltar para o futebol brasileiro. Sejamos bem sinceros. Mas então, teve as conversas e o Paquetá, no meio dessas conversas, disse que seria a melhor opção para a carreira dele, que ele se via melhor indo para o futebol brasileiro, principalmente para o Flamengo, porque é o time que ele ia se sentir mais à vontade, que ele ia poder espairecer e esquecer um pouco tudo que ele passou no futebol inglês, né? Todo o desespero que ele passou de poder ser banido do futebol, de ter ficado longe da seleção brasileira, tudo isso. E no meio dessas conversas, o West Ham cedeu e resolveu abrir negociações com o Flamengo. Obviamente que o Flamengo já estava, vamos abrir, e o West falou, não, tranquilo, mas depois das conversas com o Paquetá, abriu as negociações. E a partir daí, começou os pedidos ali, pedidos aqui, até chegar nos 42 milhões de euros que o Flamengo irá pagar para o jogador. Este valor, né, na cotação atual, são 263 milhões de reais. A maior contratação do Flamengo na questão de preço e também do futebol brasileiro, tá? A contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Inclusive, o Flamengo havia perdido, né, esse posto para o Palmeiras na temporada anterior, quando o Palmeiras traz o Vitor Roque por mais ou menos 25 milhões de euros. Também, o Palmeiras também tinha perdido, né, porque o Cruzeiro trouxe o Gerson por quase 30, né, 28 milhões de euros, né, se não me engano, e agora o Flamengo quebra todas essas barreiras, pagando 42 milhões e retornando, né, com o Lucas Paquetá para o seu elenco. Algo astronômico, algo que mostra o tamanho que o Flamengo chegou, né, aonde o Flamengo chegou e aonde ele pode chegar. Tá? E essa distância tende a só
aumentar e aumentar cada vez mais. E um ponto que é muito interessante nessa contratação e que talvez poucos tenham visto. Eu vi o Wallace Borges, né, da TNT Sports, falando sobre isso. Porque o Flamengo, ele só não está trazendo um bom jogador, um do que, para mim, vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, tá? Que é o Lucas Paquetá. O Flamengo está trazendo um cara que ele vai desembarcar no Rio de Janeiro amanhã ou sexta-feira, ele já está ambientado, ele conhece o Flamengo, ele surgiu no Flamengo, ele já tem uma história com o torcedor rubro-negro. Então não é um cara que vai precisar se familiarizar com o clube. Não, ele chega pronto para jogar. E aí o torcedor do corintiano vai ter que se preocupar, porque na minha visão, o Lucas Paquetá, se for inscrito, pelo menos no banco de reservas ele vai estar na Supercopa nesse final de semana. Pelo menos no banco de reservas. E aí, a disparidade que já é grande vai aumentar ainda mais. Porque eu sei, eu inclusive sou um dos caras que não acha o Paquetá, nossa, um baita craque. Para mim, no futebol europeu, o Paquetá não passa de um bom jogador. Agora, para o futebol brasileiro, eu acho ele um cracaço. Eu acho que em nível de técnica, ele só vai entregar menos aquilo que o Neymar. Eu acho que ele pode entregar até mais que o Memphis pelo Corinthians. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Paquetá, ele é muito ambientado com o clube. E para o futebol brasileiro, ele tem um nível, um primor técnico acima. 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 A gente sabe que é. Nosso futebol brasileiro está abaixo do futebol europeu. Por mais que muita gente discorde, está abaixo do futebol europeu. E o Paquetá, de seleção brasileira, chegando no futebol brasileiro, ele é um dos principais jogadores, se não o principal. É claro que tem o Neymar, que pode entregar tecnicamente mais que ele, acaba não entregando devido a todos os problemas de lesão e tal, pode ser que não entregue nem perto do que o Paquetá vai entregar, porque são idades diferentes, são momentos de carreira diferentes. Mas em quesito técnico, o Neymar ainda é, obviamente, à frente do Paquetá. Agora, os demais não são. E aí, a gente está falando de um Flamengo, listando aqui um Flamengo possivelmente ideal com o reforço do Paquetá. A gente vai citar um Flamengo aqui com Rossi no gol, e aí o Andrew no banco, para mim um goleiraço reserva, um goleiraço de altíssimo nível. A gente vai citar um Varela no lateral direito, e aí para mim é o elo mais fraco, apesar da baita temporada que fez o Varela em 2025. A gente vai citar um Léo Ortiz e Léo Pereira, uma duplaça de zaga. Agora chegou o Vitão, já tinha o Danilo, então assim, muito forte. Uma lateral esquerda com Alexandro e Ayrton Lucas, patamar muito acima. Um meio de campo que tem Nicolas de la Cruz, que tem Pulgar, que tem Jorginho. Cara, assim, exala opções. Exala. Rascaeta, agora com Paquetá. Pro ataque, então, Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo, Everton Cebolinha. Gente, é um time, assim, padrão Europa. Essa que é a grande realidade. O Flamengo, ele está em solo brasileiro e com um time padrão Europa. Essa que é a grande realidade. E ainda fora de campo, tem o Felipe Luiz, que para mim é um futuro técnico de seleção brasileira. Técnico com potencial surreal. Então isso só mostra o que eu falei lá no começo do vídeo, que se os outros times não acordarem para a vida, daqui 2, 3 anos, o Flamengo vai estar a milhas de distância e não a poucos quilômetros. Diga aí nos comentários se você concorda, se você discorda de mim. E também não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Mais uma vez, eu agradeço, todos vocês que acompanham e não me deixaram de acompanhar nesse tempo que eu estive longe. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau!